Glória a Deus, louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro de André agora quinta-feira, a grande responsabilidade que é estar aqui onde eu estou agora. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E mesmo Ele sabendo que não somos dignos da sua graça, mas Ele, como já diz, a graça é o favor de Deus para conosco. E nós queremos agradecê-lo constantemente em nossas vidas. Eu quero agradecer ao pastor pela confiança de nos dar essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus para a igreja e para você que nos acompanha nesta noite através dessa transmissão. Os irmãos perceberam que eu cheguei bastante atrasado, inclusive perdi alguns louvores iniciais, mas como ainda eu não tenho carro, a gente depende muito de Uber e às vezes a gente solicita um Uber e não sabe o momento, o horário que vai chegar, o momento que está disponível. E como teve essas festas ontem, esses dias, obrigado, mano André. Como teve essas festas esses dias, provavelmente os amigos estejam cansados e nós também entendemos isso. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, eu quero agradecê-lo por esta oportunidade e pedir a Ele que, assim como tudo que Ele já abençoou aqui nesta noite, tudo que já aconteceu, que Ele continue nos abençoando e nos tomando em tuas santas mãos. Vou falar uma frase inicial que provavelmente alguns dos irmãos vão dizer, poxa, mas toda vez que ele está ali na frente, ele diz isso. O texto que eu irei trazer nesta noite é um texto bastante conhecido. Mas glória a Deus porque a sua palavra se renova a cada manhã. Esse texto que vou trazer nesta noite para uma breve reflexão das nossas vidas retrata um momento nada fácil, mas de alguém que, pelo motivo de estarmos aqui nesta noite, e o nosso sofrimento não chega nem sonhando aos pés do que ele passou, mas ele sofreu, foi humilhado, foi morto, morte de cruz, que naqueles dias era a morte mais humilhante que existia, naqueles tempos. E ele passou por aqueles momentos, morreu, ressuscitou, glória a Deus, e por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Inicialmente nós vamos ler o versículo 46. Mateus, capítulo 27. Você que está nos acompanhando aí também pode abrir a sua Bíblia, onde quer que você se encontre agora. Seja em casa, seja no trabalho, em algum momento que você esteja descansando, claro. No hospital, não sei como essa transmissão chegou até você, mas que Deus fale também ao seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. Que isto quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa de oração, Senhor Deus.
E pedimos, meu Pai, que assim como o Senhor já abençoou, Deus amado, tudo que aqui já aconteceu até o momento, a nossa petição, Senhor, é que o Senhor continue tendo guarida nos nossos corações, que o Senhor continue tendo espaço, continue tendo livre acesso, Senhor. Agora para escutar a Tua palavra, Senhor, para escutar o que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor colocou, ó Deus amado, no meu coração para que seja exclamado aqui nesta noite, ó Pai. Assim como o Senhor falou ao meu coração, Deus amado, que o Senhor esteja também tendo acesso aos corações de todos os irmãos, todas as pessoas que estarão tendo acesso a este material neste momento. Que o Senhor, meu Pai, fale aos nossos corações, que o Teu Santo Filho, ó Deus, que é glorificado nos céus, que Ele agora se faça continuamente presente no nosso meio, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, e revele para nós o que o Senhor quer revelar nesta noite, Senhor. O Senhor nos tome em Tuas santas mãos, e que eu unicamente venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer, e que nós possamos ver a Tua glória nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase, todos sabem quem falou. Essa frase foi uma frase que ficou registrada para todos os tempos, para as nossas vidas. Essa frase que foi extraída lá do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor vivendo ali aquele momento, a qual nós podemos perceber que foi uma das últimas palavras que Jesus falou naquele momento, antes de expirar o seu espírito e entregar-se a Deus. Foram momentos que muitas das vezes nós não conseguimos nem imaginar na nossa mentalidade humana. Podemos ter uma noção, mas nós não podemos nem chegar perto de fato o que aconteceu ao extremo ao Senhor naqueles dias. O Senhor chegou ali naquele momento, onde a palavra diz que, desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Desde ao meio-dia às 3 horas da tarde, a terra estava em trevas. O silêncio de Deus permanecia. E Jesus sentiu no seu coração uma sensação de real abandono. Uma sensação de que estava sozinho naquele momento, a ponto de perguntar, Deus meu, Deus, por que me desamparaste? A palavra diz que Jesus Cristo, quando estava ali, foi um dos primeiros a falecer. Com ele estavam 2 ladrões, um de um lado e um do outro. Mas Jesus foi o primeiro a falecer. Para aqueles 2 viessem a falecer, quebraram-lhe as pernas para que adiantasse o processo de falecimento. E Jesus Cristo sendo o primeiro, nós podemos imaginar que antes dele chegar ali no Gólgota, antes dele chegar ali naquela cruz, se nós voltarmos um pouco à história, nós vamos perceber o quanto o Senhor sofreu, praticamente já chegando ali, morto naquela cruz. Foi preso, foi espancado, foi cuspido, foi humilhado. E ali ele vivendo aquele momento como um de nós, como homem, sendo Deus, mas naquele momento vivendo como homem.
Pois a sua palavra diz que ele deixou a sua glória para viver como se fosse um de nós. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Ele desceu, deixou a sua glória, desceu para morrer por nossos pecados. E o Senhor ali passando aquele momento, sentiu no seu íntimo, uma total sensação de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Não sei como está a sua vida nesta noite, mas nós temos vivido momentos difíceis. A crise global, onde em muitos instantes podem surgir na nossa mente, na nossa vida, o medo, a aflição, a angústia, e por que não até a dúvida. Mas nessa noite eu venho trazer para você esse texto, um fato, uma breve reflexão que pode ser para o nosso encorajamento e esperança para os nossos corações. Não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado, não sei se tem enfrentado algum problema. Mas nesta noite eu quero trazer como tema nesta mensagem que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Naquele momento, o Senhor, como homem, sentiu ali a sensação de estar sozinho. A palavra diz que a terra estava totalmente em trevas. Durante esse período todo que ele esteve ali. Como sendo o silêncio de Deus. E talvez você esteja passando algo na sua vida, que você também tenha sentido essa sensação de abandono, essa sensação de dúvida, essa sensação de que o Senhor não está olhando para mim, que o Senhor me desamparou. Problema no trabalho, um problema na família, problema de doenças, o que seja. Mas nesta noite o Senhor quer trazer esperança para o coração. Se nós voltarmos um pouco o texto, nós vamos ver que quando Jesus estava ali na cruz, antes dele chegar ali, ele passou por Pilatos, ali onde Pilatos lava a mão e entrega ao povo. Desceram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça. Ali lhe deram o título de Este é o Rei dos Judeus, como motivo de zombaria. As pessoas o passavam e contemplavam ele, e os dois ladrões que estavam ali, mas os olhos eram mais fitos no Senhor. E diziam, não és tu o Rei dos Judeus? Desce daí. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, este aí é o Filho de Deus? Este aí é o Senhor dos Senhores? Tu que destrói templos em 3 dias, que reedifica e salva a ti mesmo e a estes que estão com vocês aí na cruz. E da mesma forma também os príncipes dos salteadores, os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo, dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz
e criamos em você. E o sentimento do Senhor ali vendo aquelas coisas acontecerem. Você não confiou em Deus? Talvez você já tenha até escutado essas palavras. Você confia tanto em Deus, e cadê o seu Deus agora? Se Ele de fato te ama, por que você está passando isso? E Jesus escutou isso primeiro de que nós. E nesta noite, Ele nos traz aqui para escutar isso e para entendermos que de fato Ele escutou essas palavras que provavelmente nós escutamos hoje. Nós. Sofreu, morreu em morte de cruz. Confiou em Deus, livre-se agora. Se Ele o ama, se você realmente é o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam ali crucificados. E na hora sexta houve trevas em toda a terra até a hora nona. Sua vida provavelmente, talvez, não esteja muito fácil seguir. Mas o Senhor, nesta noite, traz a esperança para você. Porque o Senhor ali, naquele momento difícil, naquele momento em que sentiu abandono, o Senhor tinha algo preparado de muito especial. E hoje nós desfrutamos isso. O Senhor sofreu primeiro, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Mas talvez esse sentimento que você tem no seu coração hoje, o Senhor quer dizer a você que não é para sempre. O Senhor quer te dizer que não te abandonou. O Senhor quer dizer que Ele está com você todos os momentos. Que ainda que muitas das vezes nós não consigamos enxergar inicialmente, mas o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. No livro de Salmo, no capítulo 2, ele vai... Essas palavras que Jesus falou, está lá no primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongaste das palavras do meu bramido e não me auxiliar? E não me auxiliou. Deus meu, eu clamo ao Senhor de dia, e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. O salmista aqui também estava retratando um momento difícil na sua vida. E essas mesmas palavras que Jesus falou lá na cruz. Mas nós estamos aqui agora em Salmos. O que nós estamos retratando está lá em Mateus. O que isso significa? Significa dizer que, ainda que muitos não creiam, ainda que muitos não acreditem, a Bíblia é completa. Essas palavras que o Senhor falou lá em Mateus já estavam sendo relatadas aqui no livro de Salmos, antes do Senhor
está ali na cruz morrendo. Mas traz esse mesmo relato. Então, o que você provavelmente está passando na sua vida, o Senhor te diz nesta noite: continue crendo, continue na expectativa, continue crendo que o Senhor há de vir te ajudar. Ainda que muitos estejam te perguntando onde está o seu Deus, se você o serve tanto, se Ele te ama tanto, por que você está passando isso? E essas mesmas palavras falaram para o Senhor naqueles dias. Principalmente naquele momento onde Ele estava ali, naquela cruz, despido, envergonhado, morrendo por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com esperança de vida e vida para todo sempre. Continue crendo, continue firme. Ainda que a sua luta não esteja fácil, mas continue firme. Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-me, apressa-te em me socorrer. Salmo, versículo 22, capítulo 22, versículo 19. Mas o convite que eu tenho para você nesta noite é: continue louvando o nome do Senhor. Continue crendo que Ele não desampara os seus. Continue crendo que o Senhor é a nossa força. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendências de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, descendências de Israel. Porque não desamparou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto antes. Quando ele clamou, ele o ouviu. Ainda que parecesse naquele momento que Deus não estava vendo, que Deus não estava nem aí para o sofrimento de Jesus, ainda que parecesse que não, Deus ouviu o grito do Senhor. Ainda que esteja parecendo que o Senhor não esteja escutando a sua oração, creia, Ele está escutando. Está aguardando o momento certo de agir. Às vezes, passamos sem entender algumas coisas, mas por que Deus permite que algumas coisas aconteçam e outras não? Ele tem um propósito dele. Se ainda não chegou ao nosso entendimento, é porque não é para entendermos naquele momento. Mas que nós continuemos crendo que Deus está e continua no controle de tudo. Ele é quem governa tudo. Ainda que parecesse naqueles dias, naquele momento, que o Senhor não estava escutando, Ele ouviu o grito de Jesus na cruz. Deus continua cuidando de nós, irmãos. Mesmo que em alguns momentos Ele esteja dormindo numa proa de um barco. Mesmo que mediante ao seu sofrimento, você pense que o Senhor não está nem aí para o nosso sofrimento. Que Ele está indiferente. Não. Mesmo estando dormindo na proa do seu barco, o Senhor continua cuidando de mim e de você. Mesmo que parecesse que o Senhor não estava escutando o grito do Senhor ali na cruz.
O Senhor mesmo sofrendo, precisava daquele momento para representar ali como Jesus estava ali como nós. Naquele momento ele não era o Senhor Jesus Cristo, ele era Jesus, o servo de Deus. Estava ali como se fosse eu e como se fosse você. Então, nas suas lutas, ainda que venha no seu sentimento de abandono, ainda que pareça para aqueles que estão ao seu lado, para aquelas pessoas que têm contemplado a sua vida, que Deus não está escutando a sua oração, continue na perseverança, continue na certeza de que o Senhor está com os olhos fitos em cada um de nós. E que Ele não abandona os seus, mas que na hora certa Ele vai agir. E estando Ele ali com os discípulos naquele barco, relatado ali em Marcos 4, salvo engano, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35, ali estava os seus discípulos, e uma grande tempestade veio a acometer aquela situação. E no versículo 38, aqui, eles vivendo a aflição, e o Senhor estava no barco, porém estava naquele momento dormindo. E aqui eles fazem uma pergunta. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, assim o Senhor. E despertando, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, não te importa que morramos? Meu Deus, não se importa com o que eu estou passando hoje? Pode ser a sua pergunta, esses dias, esta noite, este momento, a sua vida, a qual você possa estar passando por algum momento difícil. Você pode, no seu coração, surgir essa pergunta: o Senhor não se importa que eu estou morrendo? O Senhor não se importa que estou descendo as águas? Não importa ao Senhor que pereçamos? Mesmo se nós viermos a submergir, o Senhor vai nos buscar lá no fundo. Mesmo se nós submergirmos, Ele tem poder suficiente sobre toda a natureza. E se for necessário Ele nos buscar lá no fundo do mar, Ele vai nos buscar. Não te importa que nós pereçamos? Talvez seja essa pergunta no seu coração. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse: por que estão tão temerosos e tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiu um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Se você que está nos acompanhando não tem ainda o conhecimento, queremos te apresentar nesta noite. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E para a igreja ele traz também esta palavra: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Você já o conhece.
Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, e que naquele momento ali pensou que Deus estava o abandonando. Mas era necessário passar por aquele momento. Ali estava representando nós morrendo para o pecado, para que o Senhor viesse a ser glorificado no terceiro dia. Essa luta que você está passando hoje, ainda não entendemos, ainda que não entendamos, creia que Deus não te abandonou, creia que Deus está com você. Ele não abandona os seus. Mas ali na cruz, o Senhor não nos trouxe só esta mensagem de que estaria conosco todos os momentos, ainda que parecesse que não. Ali na morte do Senhor, nós podemos entender que Ele de fato sentiu as nossas dores. Nós podemos também entender que mesmo que parecesse estar abandonado, Ele não foi abandonado para sempre. Ainda que parecesse aos olhos dos homens, Ele não foi deixado ali para sempre. Aguarde mais um pouquinho de tempo. Essa sua luta não é para sempre. O Senhor foi glorificado e Ele traz para nós nesta noite essa esperança. Ele é suficiente para nos salvar. Também foi a mensagem daquela cruz naquele dia. O véu do templo foi rasgado. O Senhor nos deu acesso direto ao nosso Deus. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é o caminho. E em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ainda que parecesse estar abandonado, mas o Senhor estava com ele ali, contemplando também aquele momento. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E naquele momento ele se fez só. Achei interessante, muito interessante isso aqui também. Ele se fez só para que nenhum de nós fôssemos abandonados ou desamparados. Ele tomou as nossas dores. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. E o Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Lance sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele continua cuidando de cada um de nós. Ainda que pareça para alguns que o Senhor nos abandonou. Olha os lírios dos campos. Olha as aves dos céus. Não colhem, não ceiam, mas o Senhor as alimenta. Quanto mais a mim a você, que Ele já tomou como filho. Como a sua palavra nos diz, que aqueles que vieram para Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se o Senhor se preocupa com as aves dos céus, se o Senhor se preocupa
com os rios dos campos, não se preocuparia também comigo e com você? Ele morreu para que eu e você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Tem um tópico de uma letra de uma música que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Cristo vive, Cristo está vivo. Ele está conosco. Assim como a sua palavra nos falou que Ele continuaria conosco em todos os momentos. Ainda que pareça que não está, mas Ele está comigo e com você. Ainda que não houvesse noite, eu sou. Agindo Deus, quem impedirá? O convite que eu tenho para você nesta noite está em Salmo 34 também. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34, do verso 1 ao verso 5, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo estará continuamente na minha boca o seu louvor. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Continue com seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Continue com sua esperança viva, porque Ele vive. Nós sempre louvamos este louvor aqui, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de quem? Do meu Jesus que vive está. Que Ele continue dando a nós essa certeza, essa esperança no nosso coração, que mesmo que pareça que Ele nos abandonou, assim como o Senhor refletiu ali na cruz para nós, Ele não nos abandona. Ele continua firmando o seu propósito e dizendo que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.